fala que nós somos os mais miseráveis dos homens, né? Se a nossa esperança em Cristo ela estiver somente pautada ou com fito nesta terra, né? Ou nesta vida. Quando a gente fala de fé, de Deus e sobre a questão da ciência, eu não queria que os irmãos ficassem preocupados com essa questão da ciência, né? O que a gente está querendo passar aqui para os irmãos é que a ciência não explica Deus, embora ela seja importante para a teologia sistemática, né? Mas Deus sim explica todas as coisas, né? O que eu quero é que os irmãos estejam focados na teologia bíblica, sabendo que a importância da teologia sistemática está na questão de formatar, uma cosmovisão cristã sadia, uma visão de evangelho, uma visão de reino que nos dê uma fé sadia e que essa fé saudável a gente consiga passar algo de bom para as pessoas, né? Algo de bom da parte de Deus, da parte de Cristo, tá? Então, façam leitura do livro que foi indicado, faça a leitura dessa síntese que a gente constantemente posta lá no grupo, né? Essa aula vai ficar gravada, os irmãos podem rememorar, pode ouvir novamente, né? E como disse anteriormente, se necessário for, pode me fazer consultas que eu vou estar aqui para tentar dirimir a dúvida de vocês, tá bom? Não se preocupe com teoria, tá? Não, ela é importante, mas o que eu quero enfocar para os irmãos é a questão prática, né? O que eu vou aproveitar disso? O que eu levo da teologia sistemática ou dos estudos sistemáticos, né? O que eu levo do conhecimento de Deus, do conhecimento da natureza do universo, para a relação que Deus mantém de tudo isso, né? O que é importante para mim conhecer a Jesus Cristo, conhecer a missão de Jesus Cristo, né? Nascimento, vida, morte, ressurreição, saber que ele é o tema central de toda a Bíblia, como eu consigo localizar isso, né? Onde eu consigo ver, tem livros que não falam a palavra Jesus Cristo, mas ele está lá, né? Como nós vimos no capítulo 1, no versículo 1 de Gênesis, tá? Isso sim é importante para nós dentro da nossa disciplina, tá? Só para lembrar aqui, traga novamente à memória aquele balãozinho da teologia sistemática ao centro, a teologia bíblica acima e também acima a teologia histórica, né? E embaixo a teologia contemporânea, que nada mais é que contexto bíblico, contexto histórico e contexto atual, tá? A importância da teologia sistemática é justamente fazer essa relação de mundo, né? Sem nos tirar do centro, quer dizer, sem tirar a nossa atenção, o nosso foco de Jesus Cristo, tá? Ele sim é importante a gente estar buscando, aprendendo dele, os exemplos que ele deixou para nós e que nós devemos aprender nele, né? E dele para também transmitir àqueles que não têm a oportunidade de estar estudando, de estar buscando, de ter um momento como esse que nós estamos aqui com os irmãos, tá bom? Não fique preocupado com teoria, que até a volta do Senhor Jesus Cristo a gente vai aprender muita coisa boa, amém? A vida cristã tem que ser um crescimento constante. Cresçamos, né? E prossigamos em conhecer o Senhor, amém? E isso sim é importante para nós. Dando sequência aqui, tá? Dizer aqui mais uma vez que fé não é a antítese do conhecimento. Ela não é um tipo, ela é um tipo maior e mais fundamental de conhecimento. Ela nunca se opõe à razão, mas apenas à vista, né? Como a gente leu lá em Coríntios 15, no versículo, 1 Coríntios 15, versículo 19, tá? Ela não se opõe à razão, não se opõe à ciência, mas às vistas sim.
porque a nossa fé não está baseada naquilo que nós vemos. A nossa fé não está baseada no mundo que está ao nosso derredor, tá? A nossa fé, ela é fundamentada em Cristo, né? Que é o Pai de todo conhecimento, o Pai de toda sabedoria. A gente viu um conceito de tênis lá atrás, e aqui vem dizer que ele estava errado naquilo que ele escreveu, né? Ele dizia: nós temos somente fé, não podemos conhecer, porque conhecemos aquilo que vemos, tá? Então a gente não está aqui fundamentado em vistas, né? Naquilo que nos circunda, na nossa periferia. Não. Isso tornaria os fenômenos sensitivos os únicos objetos de conhecimento. A fé nas realidades suprassensíveis, ao contrário, é o mais elevado exercício da razão. Tá? Isso aqui é uma colocação do pastor Shed também. Tá bom? Quem pode fazer uma leitura para mim de Atos 17, no versículo 23, para a gente entender isso aqui sobre o Deus desconhecido? Eu não sabia o que é isso aqui. Antes da gente estar lendo aqui a respeito dessa palavra de William. Atos 17, 23. Eu posso, presbítero. Por gentileza. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não o conhecendo, e é o que eu vos anuncio. Pode dar sequência. O Deus que fez o mundo é tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Sim. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que eu necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e a todas as coisas. Amém. Pode seguir. E é de um só sangue, fez todas as gerações dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenado e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Amém. Sendo 29. nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Amém. Tá bom. Basta ter aí. William fez aqui uma colocação a respeito desse Deus desconhecido, que é justamente a passagem que nós lemos aí em Atos, né, 17, 23. E para resumir, ele declara o seguinte, né, consistentemente que a mais elevada conquista da ciência é o levantamento de um altar ao Deus desconhecido, né? Quando ele fala que a ciência levantou esse altar, está falando da construção, né, daquilo que foi feito para demonstrar o Deus que nós servimos, que Paulo, sabiamente, usando daquilo, falou que aquela imagem não era exatamente aquilo que eles deveriam crer, mas o Deus que ele falava era justamente o Deus desconhecido, que eles não estavam vendo, que não estava relacionado a nada que nós vemos, ao ouro, à prata, a determinados materiais que a gente possa ter contato com eles. Tá? Esta, entretanto, não é a representação da Escritura, conforme João 17,3. A vida eterna é esta,
que te conheço a ti como único Deus verdadeiro. E também essa passagem de Jeremias 9:24, que eu fiz a transcrição aqui. O que se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer e saber que eu sou o Senhor. Tá? Um outro autor aqui diz que nós nascemos na fé. Até mesmo Goethe se dizia alguém que crê nos 5 sentidos, né, que a gente acabou de citar aqui. Um outro autor, Belfour, mostra que as crenças intuitivas nas categorias do espaço, tempo, causa, substância, justiça pressupõem uma criação, uma aquisição, aliás, de todo conhecimento. Um outro autor define para nós o seguinte: se deve destruir a teologia porque parte de termos, não sei se eu escrevi isso aqui correto, deixa eu ver aqui. Se deve destruir a teologia porque parte de termos e pressuposições primárias, deve-se então proceder de igual modo com todas as ciências, né? Porque a ciência também não comprova o todo, né? Isso aqui é só uma colocação um tanto quanto esdrúxula, mas para nossa compreensão aqui ela traz algum esclarecimento, né? Miracles define fé como a razão não verificável. Não verificável por quê? Porque a gente não consegue demonstrar fé, né? Paulo falou lá em Romanos 14, versículos 22 e 23, que a fé que nós devemos ter para nós mesmos, né? Que tudo que nós não fazemos que não é proveniente de fé é pecado, tá? Então, como a gente viu lá anteriormente, a gente não está não estamos nos relacionando com Deus ou colocando a nossa fé em Deus somente naquilo que cremos, como as coisas que nós vemos, né? Aquelas que nós enxergamos. A nossa fé, ela não se estabelece nisso, né? A nossa fé é um conhecimento bem mais superior. A gente acredita nas coisas, mesmo que elas ainda não existam, né? Mas a gente crê que elas no mundo espiritual, ela já tem forma e que no tempo devido ela vai vir à existência no nosso mundo natural. Perdão. A fé é um conhecimento condicionado pelo sentimento santo. A fé que apreende o ser divino e sua obra não é opinião ou imaginação. É certeza relativa às realidades espirituais sobre o testemunho da nossa natureza racional e sobre o testemunho de Deus. Sua única peculiaridade como ato cognitivo da razão é que está condicionado ao sentimento santo. O que seria esse sentimento santo? Alguém pode me ajudar com relação a isso? O que seria esse sentimento santo? Né? Sentimento nós sabemos, né? O que seja, né? Algo que a gente... É uma percepção que ainda que nós não possamos pegar, ter contato físico, né? Mas a gente sabe quando tem fome, a gente sabe quando tem as demais necessidades fisiológicas, né? Que tem necessidade disso. A gente tem o sentimento de que está, às vezes, fraco, precisando de alimentação, mesmo que você ainda não esteja enxergando aquilo que você vai tomar por alimento. A gente sente vontade de tomar banho, de passear, de se relacionar com as pessoas, mas o sentimento santo é maior do que isso que a gente sente com relação às nossas necessidades. O sentimento santo é a justa direção do Espírito Santo para nos trazer revelação, para nos trazer sabedoria, para nos trazer conhecimento de Deus e para gerar fé no nosso coração, tá?
A fé nós sabemos que vem mediante a palavra de Deus, tá? E a palavra segundo aquilo que Jesus deixou estabelecido para nós nos evangelhos, no Novo Testamento, tá? Sabendo que todo o conteúdo bíblico é aceito como palavra de Deus, mas a parte que nos afeta e que traz mais sentido às nossas vidas é o Novo Testamento, tá? O Velho Testamento é onde estão algumas promessas, né? Algumas profecias que ainda não se cumpriram, que estão se cumprindo, que ainda hão de se cumprir. A importância do Velho Testamento é justamente essa, né? É a leitura que nós fazemos do certo e do errado, e que eles não foram capazes de fazer, e que, segundo o ensinamento de Jesus Cristo, a gente consegue discernir isso, né? Consegue trazer isso para que tenhamos um aprendizado, né? Para que haja um efeito pedagógico, por assim dizer. Como a ciência da estética é produto da razão, incluindo o poder de conhecer o belo, praticamente inseparável do amor ao belo, e como a ciência da ética é produto da razão, incluindo o poder de reconhecer o moralmente correto, praticamente inseparável do amor ao moralmente correto, assim a ciência da teologia é produto da razão, mas da razão que inclui o poder de conhecer o Deus, que é praticamente inseparável do amor a Deus. Amém? Ficou difícil isso aí, Reinaldo? Me ajuda fazendo pergunta. As perguntas, elas se esclarecem, né? E às vezes tira a dúvida de alguém, tá bom? Às vezes o que o professor quer transmitir não é exatamente aquilo que o aluno precisa receber, né? Eu gosto de fazer perguntas porque é assim que eu estudo, né? Quando eu vou estudar, eu faço gráfico, faço perguntas e procuro responder isso. E a melhor maneira de nós estudarmos teologia, estudarmos a palavra de Deus, é procurar saber, responder as perguntas, né? O porquê disso, o que é isso, como que aconteceu, quando que aconteceu, por que aconteceu, onde aconteceu. A gente precisa responder essas perguntas, tá? Então eu fico muito à vontade quando alguém tem alguma dúvida e me procura, porque eu tenho prazer em responder, porque é assim que eu estudo, sabe? Me fazendo pergunta, procurando responder aquilo que eu tenho dúvida. Amém? Então eu sei exatamente o que você pensa, porque eu me coloco nessa condição de aluno, né? Para aprender. Se eu não colocar dessa maneira, a gente não consegue transmitir, a gente não consegue entrar na cabeça do aluno, né? Porque às vezes o que o professor pensa é uma coisa grande, ele pensa que aquilo é importante, mas o que o aluno quer receber é uma coisa mais prática, uma coisa mais simples, né? E eu me preocupo com isso. Amém? Se não tiver pergunta, eu vou dar sequência aqui, tá? Portanto, a fé e só a fé pode fornecer o material adequado e suficiente para uma teologia científica, né? Se bem que é possível isso aqui, teologia científica, uma teologia baseada na razão, nos fatos. Se isso fosse possível, somente a fé, a fé consegue alcançar isso de maneira que fizesse apresentar material suficiente, adequado, para trazer compreensão a essa teologia científica. Como uma operação da mais elevada natureza racional do homem, embora distinta da visão ocular ou do raciocínio, a fé é o mais elevado tipo de conhecimento. A gente já falou isso aqui anteriormente. Por que a fé ela é elevada, está acima de um conhecimento comum, ou do senso comum, ou mesmo do conhecimento que se tem
a respeito de determinada ciência, porque a fé que nós temos, ela vai buscar respostas em Deus, né, que é o Pai de todo conhecimento. O princípio da sabedoria, temor a Deus, né? E a fé nos traz esse temor, nos traz esse respeito, nos traz aquela ansiedade de querer buscar, de querer aprender de Deus, de querer praticar as coisas que Ele nos ensina e aferir, vamos dizer assim, a nossa qualidade de vida, aquilo que às vezes nós sabemos que é errado, mas que fizemos. A fé nesse conhecimento da parte de Deus, naquele que tudo sabe, faz a gente aferir a nossa condição de pessoa humana e faz aferir também as relações humanas, né? O tato com as pessoas, o cuidado com as coisas, né? E o modo como nós devemos nos comportar ou nos comportarmos nas diversas localidades onde nós temos a oportunidade de estar. Ela nos dá o entendimento de que só pelos sentidos seria inacessível, tá? A fé nos dá a devida compreensão que não é somente vendo, não é somente pegando que a gente vai ter conhecimento de Deus, tanto para nós como para repassar. Os sentidos, só pelo sentido seria impossível nós sabermos a respeito da existência de Deus, né? Ao menos algumas das relações entre Deus e a sua criatura, né? Por isso que a fé é o mais elevado tipo de conhecimento, né? Porque a gente vai a Deus, né? Através de Jesus Cristo, através da sua palavra, da revelação do Espírito Santo com relação àquilo que ele tem para nós a respeito da palavra de Deus. A fé nos dá essa condição. A gente não precisa ser um cientista para ter fé, né? A fé é uma questão de conhecimento, né? E de prática daquilo que a gente passa a conhecer. Na capacidade humana de conhecer a Deus, né? É uma das justificativas aqui, né? Que responde à questão da existência de Deus com relação ao modo como Deus se relaciona, né? Aqui tem mais um quesito que a gente precisa conhecer dele. E as respostas aqui estão. Podemos conhecer apenas os fenômenos, né? Quer dizer, as coisas que acontecem. Mas a gente precisa saber mais que isso. Primeiro, como conhecemos fenômenos físicos, assim também conhecemos os mentais, tá? Da mesma maneira como nós entendemos os fenômenos, as coisas que acontecem, né, na natureza, por que faz sol, por que chove, por que faz frio, por que tem terremoto, por que tem maremoto. Da mesma maneira como a gente consegue entender os fenômenos, que eles não acontecem, às vezes, diariamente, nós também temos a compreensão de conhecermos como isso acontece no mundo espiritual. Como que a gente pode pensar a respeito das coisas de Deus? É possível. Conhecendo os fenômenos, quer físicos, quer mentais, conhecemos a substância subjacente aos fenômenos, manifestada através deles e que constitui a base da sua unidade, tá? Então, quando a gente se depara com um fenômeno, né, a gente consegue se estabelecer de tal forma a saber que Deus é que permite que essas coisas aconteçam, tá? É mais ou menos nessa direção. A nossa mente traz a observação do fenômeno, não só o conhecimento da substância, mas também de tempo, de espaço, de causa e de justiça. Realidades que em nenhum sentido são fenomenais.
porque estes objetos do conhecimento não são fenomenais. O fato de que Deus não é fenomenal não nos impede de conhecê-lo, tá? Muito embora a natureza manifeste a Deus, tá? Os fenômenos que nós conhecemos e que uma vez ou outra acontecem, eles não explicam Deus, sabe? Deus não é um fenômeno, né? Mas nem por isso o fato dele deixar de ser fenomenal nos impede de conhecê-lo, tá? É justamente o contrário, né? Quando a gente vê uma chuva calma, a gente sabe que Deus tem propósito naquilo. Mas se Deus manda uma chuva com trovões, com relâmpagos, né? Às vezes até com tempestade, a gente vai entender por que Deus tem propósito naquilo, tá? Um segundo ponto aqui, que é também resposta ao quesito apresentado lá em cima. Porque só podemos conhecer o que tem analogia com a nossa natureza ou experiência, né? Mas a explicação aqui diz mais a respeito disso. Para o conhecimento não é essencial que haja semelhança de natureza entre conhecedor e conhecido. Conhecemos tanto pela diferença como pela semelhança, né? Essa aqui é uma das razões de nós estarmos explicando a existência de Deus. Na nossa experiência passada, apesar de facilitar grandemente novas aquisições, não é a medida do nosso conhecimento possível. Se assim fosse, seria inexplicável o primeiro ato de conhecimento e toda a revelação dos mais elevados caracteres, até os menores seriam excluídos, assim como todo o progresso no conhecimento que ultrapassa o nosso presente conhecimento. Mesmo que o conhecimento dependesse da semelhança entre a natureza e a experiência, poderíamos conhecer a Deus, visto que somos feitos à sua imagem e há importantes analogias entre a natureza divina e a nossa, tá? Isso aqui é um ponto interessantíssimo. Quando Deus criou as coisas, ele determinou e as coisas vieram a acontecer segundo a palavra que Deus tinha determinado. Mas quando ele foi fazer o homem, conforme os irmãos conhecem os relatos aí de Gênesis, né? A Trindade Santa se reuniu lá em comissão, né? E foi dito, né, que nós deveríamos ser feitos à sua imagem e à sua semelhança. E assim Deus criou homem e mulher conforme ele havia planejado, né? Quando eu falo ele, nesse ponto aqui eu estou falando da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, tá? E na pessoa de Jesus Cristo, quando ele se revelou a nós, quando ele se fez homem, a gente pôde se deparar com Deus, que é justamente aquilo que ele falou, cuja imagem e semelhança seriam as nossas, tá? E quando Jesus, vamos dizer assim, não está presente fisicamente, porque nós sabemos que ele ressuscitou, está à direita do Pai, a pessoa mais próxima de Deus que nós temos, vamos dizer assim, que nós podemos ver, é o nosso semelhante, é o nosso próximo, né? É o cristão que também é imagem e semelhança de Deus, de Jesus Cristo, que se fez homem e habitou entre nós. Amém? Porque conhecemos apenas aquilo que podemos conceber, no sentido de formar uma imagem mental adequada. Vamos verificar que isso aqui também pode ser diferente. É verdade que conhecemos só aquilo que podemos conceber.
se pelo termo conceber, significamos nossa distinção entre o pensamento do objeto conhecido e os demais objetos. Segundo, mas a objeção confunde concepção com o que é meramente seu acessório ocasional e auxílio, a saber, o quadro que a imaginação faz do objeto. Neste sentido, não é teste final da verdade. Aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente pensa sobre determinada coisa, nem sempre pode ser verdade, né? Nem sempre pode ser provável, nem sempre pode ser concreto. Torna-se claro que a formação de uma imagem mental não é essencial à concepção ou ao conhecimento, quando lembramos que, de fato, tanto concebemos como conhecemos muitas coisas de que não podemos formar imagem mental, se ela, seja qual for, e que em nada corresponde à realidade. Por exemplo, força, causa, lei, espaço, são coisas que existem. Nossas próprias mentes. Assim podemos conhecer Deus, apesar de que não podemos formar imagem mental adequada a respeito dele. Tá? Às vezes a gente se depara com filósofos, né? com pessoas que se dizem intelectuais, que querem, vamos dizer assim, fazer prova de Deus, fazer dele algo concreto que possa ser apresentado, a não ser por Jesus Cristo, né? Isso não é possível. Mas nós sabemos que a gente consegue conhecer a Deus, apesar de que não podemos formar a imagem mental dele, né? A imagem mais próxima que nós temos de Deus é a imagem de Jesus Cristo que se fez homem. Fora disso, nós não temos outra imagem, né? Não temos outra imagem. Mas é possível a gente ter em nosso pensamento como que Deus é, como que ele age, né? E esse conhecimento nós vamos adquirir aqui no estudo da teologia sistemática, no estudo da palavra de Deus. Porque podemos conhecer, na verdade, só o que conhecemos no todo, não em parte. A gente vai ver nas respostas aqui que não é bem assim também. A objeção confunde conhecimento parcial com o conhecimento de uma parte. Conhecemos a mente em parte, mas não conhecemos uma parte da mente. Tá? É um trocadilho aí que nos traz a exata compreensão de que a existência de Deus, ela não precisa de fatos, de coisas que sejam concretas, coisas que a gente consiga pegar, mas que no nosso imaginário a gente consegue, através do conhecimento que a gente tem da palavra de Deus, de Jesus Cristo e da revelação do Espírito Santo, a gente consegue sim chegar a isso aqui. Se a objeção fosse válida, nenhum conhecimento real de qualquer coisa seria possível, visto que não conhecemos uma só coisa em todas as suas relações. Concluímos que, embora Deus não seja formado de partes, podemos ainda ter um conhecimento parcial dele. Tá? Ainda que nós não conheçamos na totalidade, a gente conhece parte dele. Paulo falou isso lá em 1 Coríntios 13, salvo engano, no último versículo, né? No versículo 13, quando ele fala que no final 3 coisas iriam prevalecer, né? A fé, a esperança e o amor. Naquele versículo ali, ele fala lá no início que hoje nós conhecemos parcialmente, mas no futuro próximo aí, na vinda de Jesus Cristo, nós vamos conhecer ele na totalidade, exatamente como ele é, exatamente como ele sabe que nós somos. Amém? Porque ainda ter um conhecimento parcial dele, e tal conhecimento, embora não seja exaustivo, pode ser real e adequado aos propósitos da ciência. Tudo bem até aí? Podemos dar sequência?
Perguntas? Me ajuda aí. Hã? Então eu vou dar sequência aqui. Dia de trabalho difícil, né? Os irmãos são doidos para encerrar a aula e descansar, né? A gente sabe como é a luta diária dos irmãos aí. Vamos seguir então. Um outro quesito. Porque todos os predicativos de Deus são negativos e por isso não fornece conhecimento real, tá? Filosoficamente, alguns estudiosos podem até pensar que esses predicativos de Deus são negativos, mas aqui a resposta nos apresenta que não é exatamente assim. Os predicativos derivados da nossa consciência, tais como espírito, amor e santidade, são positivos. Os termos infinito e absoluto, contudo, expressam não meramente uma ideia negativa, mas positiva. A ideia, naquele caso, da ausência total de limite, a ideia de que o objeto assim descrito continua e continua sempre, a ideia, neste caso, de inteira autossuficiência, porque os predicativos de Deus, portanto, não são meramente negativos, tá? A gente pode dizer isso. O argumento acima mencionado não fornece nenhuma razão válida porque não podemos conhecê-lo, tá? Então, os pressupostos de Deus não são negativos como uma grande maioria de pensadores pensam. É justamente o contrário, né? A nossa refutação aqui, ela vai de encontro a isso, conforme a gente apresentou os irmãos. Porque conhecer é limitar ou definir. O nosso conhecimento é justamente isso, né? Quando a gente define, a gente tem uma forma. Quando a gente formata, a gente limita. O conhecimento de Deus não é assim, né? Quanto mais a gente procura limitar, quanto mais a gente procura definir, maior é Deus para nós. É por isso, exatamente por isso, que Deus não aceita que nós sejamos idólatras, né? Que nós venhamos adorar um pedaço de pau, um pedaço de pedra, né? Uma imagem, né? Formatar um Deus, como o povo fez o bezerro de ouro lá no deserto, né? Para que eles pudessem acreditar que tinha um Deus que eles pudessem ver. Não é exatamente assim que a gente define a nossa fé, o nosso conhecimento da existência de Deus. Por isso, o absoluto como ilimitado e o infinito como indefinido não pode ser conhecido. Vamos às respostas. Deus é absoluto, não como existindo sem nenhuma relação, mas como existindo sem nenhuma relação necessária. Segundo ponto, Deus é infinito, não excluindo toda a coexistência do finito com ele mesmo, mas como a base do finito e assim não algemado por ele, tá? Deus não restringe o conhecimento dele. 3. Deus, na verdade, está limitado pela imutabilidade de seus atributos e distinções pessoais, bem como pela autoescolha das suas relações com o universo que ele criou e com a humanidade na pessoa de Cristo. Portanto, Deus se limita e se define no sentido de tornar possível o conhecimento dele, tá? Então, a razão dos pressupostos que nós vamos estudar na aula da semana que vem vai justamente demonstrar isso, sabe? Que Deus se apresenta de uma forma, às vezes, compactada em determinadas coisas para facilitar o nosso conhecimento dele, sabe? Mas Deus está acima de tudo, é o maior de todos, o detentor de todo o conhecimento. Amém? Eu vou encerrar por aqui, tá? Mas a gente ainda
38 minutos de aula, eu queria dispensar esse tempo para conversar com os irmãos, tirar dúvida, a gente compartilhar alguma coisa aqui, se os irmãos estiverem interessados, né? Se não, a gente ora e dá sequência na próxima aula, tá? Mas eu estou aqui com esse tempo aqui disponível aos irmãos, tá? A aula de hoje falou sobretudo a questão de fé, né? E a questão da ciência, né? Que a fé, ela não se coloca em oposição à ciência, à razão, em momento algum, tá? Mas a fé, ela é um conhecimento superior, porque ela está baseada no conhecimento de Deus, o Deus que conhece todas as coisas. Amém? Tudo bem? Irmã Hélia, irmã Márcia, Francisco, Maiara. Amém. Pastora Maiara, tudo bem? Tudo bem, presbítero? Como que a senhora que é sempre uma sintetizadora, né, de conteúdos, eu vejo na senhora uma pessoa assim que tem, eu acho que prática em condensar e fazer síntese, em compreender a exata noção do que a palavra de Deus quer nos demonstrar. O que a senhora tem para nós com relação a essa aula de hoje? Se a senhora conseguiu fazer um vínculo com relação aos conteúdos da aula anterior. Amém? Amém. É igual eu falei para o senhor, né? É um conteúdo assim, um pouco complexo. Sim. A gente está tentando assim, assimilar, mas eu tenho entendido assim, né, o que o senhor está tentando passar para a gente, as questões assim da perfeição de Deus, o caráter dele imutável, tudo aquilo que ele com relação ao universo, aquilo que a ciência questiona, mas a gente não tem dúvida, né, da grandeza de Deus e daquilo que ele é em nós, através do Espírito Santo. Então, eu acredito que, assim, esses são os pontos principais, né? A gente tem o lado da ciência, mas a gente tem a teologia. Aí o senhor falou, né? E alguém explica Deus bom? Eu penso que não. Eu penso que a gente não explica Deus. Nós não conseguimos explicar tudo aquilo que ele é. Eu acho que a gente não tem a verdadeira dimensão de tudo isso que é Deus. Mas cada dia que a gente... Eu vivo, assim, muito essa experiência, né? Cada dia que a gente tem relacionamento com Deus, vida de oração, ele se revela pouco a pouco, assim, ó. Mas é muito grande, é muito complexo tudo isso. É verdade. Eu gostei da síntese que a senhora fez a respeito da teologia bíblica em relação à teologia sistemática, né? Na semana passada nós falamos mais sobre teologia sistemática, porque nós tivemos que fazer uma introdução disso assim de maneira bem adequada a facilitar o conhecimento, né, do conteúdo em si, né, dentro dessa disciplina. A senhora pode compartilhar um pouco dessa síntese que a senhora fez com os irmãos a respeito da teologia bíblica em relação à teologia sistemática? Então, na síntese, né, eu disse que a teologia sistemática é um conjunto de sistemas que ajuda a gente a compreender a teologia da Bíblia. Já a teologia, qual que é a outra? Bíblica.
bíblica é a interpretação através do Espírito Santo também, a Bíblia em si, aquilo que a Bíblia está dizendo. Então, o que a teologia sistemática faz? Ela engloba as diversas disciplinas, né? A ciência, igual o senhor está falando, fazendo esse paralelo, que isso é a teologia sistemática, né? Eu quero explicar a Bíblia através da ciência, da filosofia, de outras disciplinas que me dão respaldo. E a teologia bíblica não, a Bíblia se explica, ela mesma se explica, e também através da interpretação do Espírito Santo. Eu entendi assim. Amém. Eu entendo que a teologia sistemática, ela nos situa em três universos, né, por assim dizer. Né, o conteúdo bíblico, conforme a senhora explicou, que é o conteúdo mais próximo que nós temos, né? É com esse conteúdo bíblico que a gente estuda a palavra de Deus, que a gente prega, que a gente ensina, né? Ou que pensa que ensina alguma coisa, né? Tem a questão do contexto histórico, né? Que de certa forma eu coloco nesse contexto histórico, né? Essa relação da ciência com a teologia, conforme nós explicamos aqui hoje, né? A questão de arqueologia, a questão da ciência em si, com relação ao estudo da teologia sistemática, e também o terceiro universo, que é o nosso contexto atual, né? Porque a Bíblia, ela é atual, né? Ela é a expressão, ela é a expressão daquilo que nós vimos no passado, né? Daquilo que está acontecendo e daquilo que está por vir, né? E o conceito de salvação, ele é um conceito abrangente, porque ele trata do passado, né? Ele perdoa o nosso pecado. A palavra de Deus fala que o nosso pecado ele é lançado no mar do esquecimento, e para lá Deus não torna mais. Deus esquece, nós também não devemos voltar, né? Por isso que ele falou lá para a mulher, aquela mulher que foi acusada de adultério, né? Que ela estava perdoada, né? E que ela não voltasse mais a cometer aquele pecado, porque ele tinha esquecido, Jesus não ia condenar aquela mulher, né? Então, o estudo da teologia sistemática, que organiza todos esses ramos da teologia, nos ensina a estar colocando uma pedra no passado, sabe? A única coisa boa que nós vamos encontrar no passado é Jesus Cristo, porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será, amém? De eternidade a eternidade. Ela resolve a nossa situação presente, né? Porque ela nos inclui na família de Deus. João 1, capítulo 1, versículo 12. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, tá? Então, quando a gente se depara com a teologia, sobretudo a questão da salvação, que um pouquinho mais na frente nós vamos enfatizar um pouquinho mais, a gente verifica também que a nossa situação presente, ela é resolvida, porque nós não somos desconhecidos, sabe? Nós não somos mais pessoas que antes eram como pessoas órfãs, né? Agora nós temos Pai, nós sabemos quem Ele é, nós sabemos quem luta por nós, né? Nós sabemos quem ouve as nossas súplicas, quem resolve os nossos problemas, né? E resolve também a nossa relação futura, né? Nós temos a esperança da salvação de Jesus Cristo. Essa situação ela vai se consumar na segunda vinda, né? E daí por diante vem a questão do milênio, né? A maneira como ele nos estabeleceu como nação santa, como geração eleita, como povo de propriedade exclusiva do Senhor, sabe? Então, a teologia ela nos ensina isso, a palavra de Deus, que
a nossa situação de passado, de presente e de futuro, ela está definida. E a gente precisa ter fé nisso, amém? Que o nosso passado foi resolvido, que o nosso presente está acontecendo segundo o propósito que Deus reservou para nós, e que tem um futuro glorioso, um futuro abençoado para todos nós que cremos, né, e que recebemos a Jesus Cristo. Amém? Tá com a bola, Reinaldo? Liga o microfone aí. Tava com saudade de ti. Amém. Amém. O que a gente tem sempre visto, né? É a ciência tentando explicar o inexplicável, né? Sim. Tem. A Bíblia, igual o senhor falou, ela é atual desde os tempos que foi escrita, né? Até os dias atuais. E a Sim. ciência, ela vem cada dia se descobrindo, né? Sim. Isso são descobertas e cada filósofo, o que eu entendo, pouco que eu entendo é que o filósofo ele tentava criar uma tese que Deus não existe realmente, que Deus não existe, que Jesus não existe, que tudo era do acaso. E aí vinha a parte dos cristãos de mostrar e a parte da igreja de mostrar e explicar tudo aquilo que vem sendo explicado, né? De uma forma mais clara, e vem derrubando cada vez mais a ciência, e os filósofos, cada vez de geração, eu penso que nenhum acreditava em Deus e não acreditava na existência de um ser principal, né? E por isso que há essa briga até hoje da ciência com a fé, e a fé não se explica realmente, né? A fé é sentida, é uma coisa... Só não entendi bem quando o senhor colocou lá que Deus, naquele texto, Deus não é um fenomenal, né? Porque a gente tem mania de falar que Deus é extraordinário, Deus é maravilhoso, Deus é... Nesse sentido aí, é que ele não se expressa conforme os fenômenos da natureza, né? A natureza expressa Deus, sabe? A nossa base, porque os fenômenos eles precisam se apresentar de maneira que a gente consiga ver, sabe? Mas essa questão do fenômeno é importante para a ciência, para nós que estudamos teologia, para nós que estudamos conhecer a Deus, isso é irrelevante. Para nós ele existe, para nós ele não é um fenômeno, para nós ele é uma pessoa, amém? Fenomenal na questão de realizações, né? De poder fazer tudo que ele quer, tudo que ele pode todas as coisas, Assim, amém? agora, às vezes uma palavra cria uma certa dúvida, né? Você É por pensa, isso que é mas... bom perguntar, por isso que é Não, bom mas perguntar, agora ficou claro. amém? Mais alguma coisa? Alguém quer colocar alguma situação? Amém? Eu sei que você, Reinaldo, já viu no nosso estilo a aula passada, tá? Mas fazendo um link aqui do que foi colocado na semana passada, o ponto, vamos dizer assim, principal que nós procuramos enfatizar foi a questão da inspiração da Bíblia, né? Porque não tem como a gente estudar teologia se não conhecer a Bíblia, se não conhecer a palavra de Deus, né? Então, havia uns pensadores que pensavam que a inspiração de Deus ela era mecânica, que Deus usou aqueles homens, os escritores da Bíblia, como um robô. Eles não podiam pensar, eles não podiam ter um estilo próprio, né? Essas pessoas seriam como amanuenses, né? Amanuense é um tipo de escrivão, de escriba, que ele copiava textos sem colocar nenhum sentimento, nenhuma expressão daquilo que ele estava ali fazendo, né? Ou então ele ouvia e ele transcrevia aquilo que ele ouvia, tá? Existia
existia um outro pensamento dizendo que essa inspiração de Deus, ela seria mecânica, dinâmica. A dinâmica fala, ela refuta essa questão de Deus ter usado o homem como marionete, como um robô, mas ela não prosperou muito, porque ela fala que a ação de Deus é como se fosse uma ação geral, sabe? Em todos os homens. E não é exatamente assim. Deus age em mim de uma maneira e age de outra, em outra pessoa de outra forma, sabe? Mesmo que ele aplique o mesmo princípio. Porque ele quer que eu me expresse da maneira como eu sou, da maneira exata como ele criou. Sabe, eu tenho um nome, eu tenho uma personalidade, eu tenho um caráter, né? Eu tenho uma maneira de me relacionar com Deus. Então, no pensamento, vamos dizer assim, dinâmico, os homens ali que pensavam daquela maneira não prosperou muito com relação ao mecânico. Mas o orgânico já pensa, né? Esse é um pensamento dos conservadores. Eles já pensam que Deus respeitou o estilo, né? A qualidade de vida, o modo como aquelas pessoas viviam, né? O caso de Moisés, né? O caso de Paulo, o caso de João, de Lucas, de Mateus, de todos os escritores da Bíblia, a gente verifica que cada um tinha um estilo, cada um tinha uma característica. E isso Deus respeitou. A certo ponto que em determinadas passagens eles se colocam diante de Deus fazendo perguntas, né? Como Moisés uma vez dialogou com Deus e até, vamos dizer assim, contestou aquilo que Deus estava querendo fazer com o povo, né? Deus queria destruir o povo e Moisés falou que não. Pô, esse é o povo que o Senhor criou. Esse é o povo que o Senhor prometeu aos nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, de que o Senhor estaria levando a terra prometida, né? Como que agora o Senhor vai destruir esse povo, né? Então, essa relação, sabe, do homem para com Deus, nessa inspiração considerada orgânica, é exatamente a expressão do que a gente acredita ser correto aqui no estudo da teologia sistemática. Tá? O autor, pastor Rogério Cruz, aqui no nosso livro, ele fala de um princípio unificador. Quem viu isso? Isso é assunto da aula passada também. Tá? Eu falei desse princípio unificador, mas de uma outra maneira, né? Para que gerasse uma compreensão melhor disso. O princípio unificador é justamente falar do tema central da Bíblia, sabe? Quem foca em Jesus Cristo não vai errar o princípio, sabe? Quem foca em verificar que Jesus ele é o conteúdo principal de todos os livros bíblicos, né? Ele vai receber na prática, vai aprender na prática o que seja princípio unificador, sabe? Algo que traz, vamos dizer assim, unidade, concordância, verdade sem gerar dúvida no coração. Amém? Mais alguém? Nós podemos encerrar? Então, nós vamos encerrar. Pastor, peraí, antes de o senhor encerrar, só reforça para mim aí que não ficou muito claro, que o senhor disse que a ciência pode ser ateia, mas não é ateísta. Sim. Ela é considerada ateia na questão de que ela não precisa provar Deus, né? Quando a ciência faz um estudo sobre, por exemplo, a vacina, as diversas vacinas que estão em estudo aí nos dias atuais, né?
Os cientistas, eles não vão procurar conteúdo bíblico, pelo menos a maioria que a gente sabe, para justificar a aprovação de uma determinada vacina, sabe? Mas esses cientistas ou a pessoa que faz uso de determinada ciência não pode ser ateia, não pode desconsiderar a Deus, né? Tem que saber que Deus é o Pai de toda a sabedoria, né? A gente verifica lá em Deuteronômio, quando Moisés recebe a instrução de Deus para criar o templo, né? A palavra de Deus fala que Deus deu sabedoria ao Eliabe e a um outro companheiro para que eles pudessem construir até as roupas, né? Até o material que ia ser usado na apropriação, tudo com medida, e toda essa ciência, né? Todo esse conteúdo de como o templo seria e de como as coisas que iriam ser colocadas lá seriam na exata medida que Deus queria, foi Deus que capacitou aqueles homens, né? O Eliabe, segundo eu tenho aqui entendimento, foi o primeiro engenheiro da Bíblia, por assim dizer, sabe? Então, a ciência não pode ser ateia no sentido de querer negar a Deus, a capacidade de Deus de dar condição ao homem de fazer descobertas, né? Não de criar. Deus criou todas as coisas. Conforme aquele pensamento que eu disse ali, quando falei desse assunto, né? Na natureza nada se tem, nada se cria. Tudo se transforma. Amém? É mais ou menos com relação a isso aí. Tá bom? Perfeito. Consegui? Obrigada. Consegui dirimir a sua dúvida aí? Não, tirou. Ficou bem mais claro para mim. Amém. É por isso que eu gosto de responder Embora tenha pergunta. alguns poucos cientistas que realmente querem duvidar de Deus e ignorar a existência e a relevância dele, hoje, principalmente a maioria, né, ela vem da base cristã mesmo e não ignora, não. Beleza. Einstein, que foi um cientista, vamos dizer assim, contemporâneo, né, do século passado até, ele dizia que a ciência sem a religião é cega. A ciência sem a religião é cega. Einstein falava? Einstein, né? Ah. E a religião sem a ciência, ele considerava paralítica, né? Então, no nosso estudo de teologia sistemática, em determinado momento, nós vamos precisar da ciência, sabe? Para complementar, até mesmo para justificar a existência de Deus que criou todas as coisas. Então, a gente não pode ficar parado num ponto de ignorar aquilo que Deus criou, né? Que o conhecimento, a ciência, é criação de Deus também para nós, né? A nossa fé, ela não viabiliza, ela não vai de encontro à ciência, né? Ela simplesmente se coloca na posição de ser um conhecimento maior do que o nosso mundo, né? Do que a nossa cosmovisão de vida comum que nós temos. É um conhecimento que vai diante de Deus, né? E traz à existência coisas que não existem, para que elas se tornem concretas no nosso mundo natural. Amém? Amém, pastor. Obrigada. Amém. Podemos orar, então, para encerrar? Ou alguém tem mais alguma coisa? Nós temos mais 14 minutos aqui ainda. E a professora Glaucia, nossa coordenadora, está aí nos assistindo, viu? Está acompanhando todos. E a mim também. Eu queria cumprir meu tempo. Mas, se os irmãos não tiverem mais perguntas, nós vamos orar e encerrar por aqui. Amém? Quem não conseguiu entregar para o senhor o paralelo entre as duas teologias, ainda pode fazer ou já desconsidera? Pode, em todo tempo, né? Eu recebo. Só que quem fez no prazo, eu tenho aquela metodologia própria, né? Minha. Quem fez no prazo,
não tem aqueles 2 pontos de bônus, né, que eu costumo passar. Vai ter a nota normal. Amém? Amém. Não, porque eu e o Glaucio estávamos até conversando. O serviço lá na igreja intensificou muito, a gente estava até pensando na possibilidade de sair do curso, porque o Não, sai não. proveito, o rendimento nas terças-feiras tem sido prejudicado e a gente não consegue nem concluir as tarefas, mas aí, independente de nota, de pontuação, aí eu resolvi que acaba aprendendo um pouquinho. Pode estar Amém. prejudicado, mas ainda aprende alguma coisa, né? Melhor do O, que nada. o Glaucio, eu tenho que levar ele mais em conta na questão de que ele está sem internet, né? Ele e a pastora estão sem internet e eles estão com dificuldade de ingressar na turma para assistir às aulas justamente por causa disso, né? Também. Ele está E pegando coincidiu dele mudar num dia antes da terça, ele Foi. teve que colocar a mudança no lugar, muito sacrificante para ele. É. Conseguiu aproveitar nada também. Aí ele fica tentando pegar um tempinho assim para ver a gravação, né? Mas é difícil quando não pode fazer as perguntas assim para o instrutor, né? Eu penso Mas está que lutando também. eu gosto de responder perguntas, né? Porque a aula fica bem produtiva. E vai sanando mais dúvida do que só ouvir depois gravado, né? Mas vai dar certo. Verdade. Vamos romper em fé. Amém. Amém. Obrigado. Mais alguém? A Márcio, Francisco, a Elia? Sim, meu irmão. Essa tarefa a gente não participou da outra aula, então ainda Fique em nem paz. assistimos ainda. Fique em paz. Nós estamos meio que voados ainda sobre essa tarefa ainda. Mas aconteceu uma situação também que nós tivemos que levar em conta, né? A aula não foi gravada por um problema técnico, né? E aí eu tive que fazer uma síntese, né? Só que eu fiz ela em 1h30. A aula anterior foi de 3 horas a aula. Mas na síntese foi somente 1h30, tá? E a síntese foi feita somente na sexta-feira, né? Então, o prazo, vamos dizer assim, para a entrega desse trabalho dentro do tempo, para quem assistiu a síntese, né? Para que possa ganhar o bônus, até amanhã está em tempo ainda. São 3 dias úteis, né? Que eu considero. Eu não considero o sábado e o domingo como dia útil, não. Né? Porque sábado você vai descansar. Domingo, a maioria de nós vai à igreja, são obreiros, uns estão de manhã, outros estão à tarde, outros estão nos 2 cultos, né? E o domingo eu não posso tomar esse tempo de Deus, que é de Deus, de vocês, não. Tá bom? Eu sei, eu vou procurar verificar aqui cada situação. Eu conheço cada um dos irmãos. Amém? Eu só não conheço o Fabiano. Quem que é o Fabiano? Eu, pelo menos assim, de fisionomia, eu não consigo lembrar dele. Mas ele participou da aula passada. E ele fez um trabalho excepcional também, com relação a diferenciar teologia bíblica de teologia sistemática, né? Alguém conhece o Fabiano? Ele é do nosso ministério? Ou ele é de uma outra congregação? Ele é presbítero. Oi. Fabiano, ele é da igreja, né? Ele é recém-chegado da igreja. Ele faz o curso de princípios da fé cristã, né? Ele é esposa, né? Eles se converteram há pouco tempo, estão conosco. Meu Deus, isso é prova de que o Espírito Santo age na vida das pessoas, sabe? Que para ter fé, para conhecer Deus, não precisa ser cientista. Esse menino, professor Glaucio, é excepcional. Uma capacidade de síntese tremenda. Fenomenal, Reinaldo. Sabe, o menino é bom e faz pergunta, me procura aqui no particular. A gente conversa, sabe? Eu estou gostando dele. O cara está fazendo falta hoje. Deus abençoe. Amém? Professora Glaucia, está com a palavra. Glória a Deus. Eu tenho que ficar segurando aqui, porque essa praia aí da ciência, né? Para mim, imagina você falar tudo isso aí, eu que sou socióloga. Meu Deus. Para não intervir, mas parabéns pela aula, parabéns aí pelas colocações do
do pessoal. E o Fabiano realmente tem nos surpreendido muito, viu, presbítero? O pastor Luiz até fez considerações, e a gente devia, aproveitando que ele está aqui, falar dos ausentes, não é fofoca não, é só fazer um elogio. Nos motiva muito, né, porque o Fabiano, ele tem seu primeiro amor. E aí, para nós, assim, pelo menos para mim, que já tem anos de evangelho, né, gente, é contagiante. Ele está lá todo dia, ele vai os 2 períodos. No domingo, ele vai os 2 períodos. Eu quero conhecer ele. E estar aqui, né, na aula, hoje ele não veio, porque certamente aconteceu alguma situação, e temos... Ele me avisou. é? Ele me avisou que não podia vir. Mas agora com essa oportunidade, vocês vão receber a aula gravada em 2 turnos, né? A primeira parte e a segunda parte. Mas glória a Deus que deu certo. Amém. Amém. Eu acho que o pessoal não quer mais não, professora. A senhora Amém. pode orar Então, para nós aí? Bora descansar. A senhora pode orar encerrando para a gente aí? Amém. Pai, nós te agradecemos porque a tua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. E o Senhor tem nos oportunizado muitas situações, inclusive essa de estarmos aqui numa Sim, meu Deus. Ela, poucas pessoas, mas ouvindo, compartilhando, e nós temos o Espírito Santo, que aquilo que nós não conseguimos compreender na nossa capacidade cognitiva, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós abençoamos o presbítero Valderi, que tão amorosamente tem aqui se prontificado como guerreiro valente para nos instruir, e a cada estudante que aqui está humildemente doando o seu tempo para poder aprender mais do Senhor. Que isso possa frutificar e te agradar no reino, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a senhora, Deus abençoe os irmãos. Amém. Minha continência a todos. Deus Amém. abençoe. Amém. Tchau. Amém. Paz para todos. É o slogan do pastor Luiz. Um beijo.